Vamos voltar a falar de impostos. Vocês sabem que vira e mexe eu venho aqui conversar com vocês sobre alguns temas de destaque. Essa área de imposto, para mim, é sempre uma área muito relevante, que eu gosto muito de trazer conteúdo aqui para vocês nas nossas redes sociais, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade e muito prejuízo pelo não entendimento da parte fiscal. Gente, se a parte fiscal no seu país de origem já te traz imensas dúvidas, imagine quando você muda de país. Então, por perceber, eu tenho um roteirinho aqui de pontos para falar com vocês, para deixar tudo o mais claro que eu puder. Então, se no seu país de origem a gente já tem dificuldade de entender o procedimento dessa parte fiscal, imagine quando você muda. O que na minha cabeça eu tenho mais dificuldade de compreender como é que as pessoas que querem mudar de país e buscam qualidade de vida, elas focam algumas vezes na parte da regularização dos documentos de residência do novo país, mas não focam na parte fiscal. Essa é uma realidade que eu sempre digo para vocês, que eu percebo muito nos brasileiros, e por essa razão eu venho aqui trazer maiores considerações para que vocês não percam benefícios fiscais e acabem pagando mais do que deveriam por não planejamento e por desconhecimento. Eu já vi também muita gente querer voltar para o seu país de origem por conta desse não planejamento. Então, para quem busca qualidade de vida, a parte fiscal é essencial. E um ponto que eu sempre tento desmistificar na cabecinha de vocês é que, não, eu só vou pensar e eu só tenho necessidade de fazer o planejamento e de pensar a parte fiscal se e quando eu for exercer alguma atividade. Então, se eu vou para Portugal como estudante, eu não preciso. Se eu vou para Portugal e não tenho perspectiva de trabalho, porque eu vou viver de rendimento, por exemplo, do meu país de origem, como por exemplo o Brasil, eu também não tenho necessidade de fazer planejamento fiscal. E isso está totalmente errado, por N razões. Primeiro que quando você internacionaliza, você pode ter mais de uma residência fiscal, e você tendo mais de uma residência fiscal, você tem que ter maiores considerações com relação a essas duas. Você pode ter 2, 3 residências fiscais, no geral não tem maiores problemas, mas você precisa entender a burocracia e os requisitos de ter essa residência fiscal. E, por exemplo, um dos pontos de destaque é que existem prazos para você solicitar determinados benefícios, tanto em Portugal quanto no seu país de origem, e se você fizer esse processo de mudança de país sem observar esse prazo, achando que, por exemplo, o seu prazo só vai começar quando você for exercer uma atividade, não é assim que funciona. Vocês perdem prazos fatais, e por essa razão a gente acaba tendo que trabalhar com o plano B, com o plano C, que não são tão benéficos quanto o plano A. Então, no seu processo de mudança, já procure um profissional que possa te ajudar nesse procedimento de planejamento fiscal, para que você não incorra no prejuízo e mate aquilo que você está buscando, que é a qualidade de vida ao mudar de país. Então vamos para os pontos. Eu sou Carolina Félix, advogada no Brasil e em Portugal desde 2016, e estou aqui para tentar ajudar naquilo que eu puder. A gente tem um Instagram, lá no Instagram a gente traz dicas de como internacionalizar sua empresa, visto, nacionalidade e a parte fiscal, dentre outras. Se quiser acompanhar o nosso dia a dia, lá está. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui é uma visão geral do sistema fiscal português. O sistema fiscal português, ele é muito parecido na União Europeia, obviamente, um país ou outro eles mudam, então se você não quer especificamente morar em Portugal, mas em algum outro país da União Europeia, então esse vídeo, se você quer ir para um outro país da União Europeia, isso pode também te ajudar a entender, porque, como eu disse, as regras são bem parecidas, óbvio que você tem que olhar a particularidade do país que você está aí, mas já vai te dar uma boa visão. Então, eu sempre digo que os principais impostos aqui em Portugal que você precisa entender inicialmente são o IRS, Imposto de Renda da Pessoa Física, IRS, Imposto de Renda da Pessoa Física. Pessoa física aqui em Portugal é chamada de pessoa singular, por isso é IRS, de pessoa singular, certo? Então, o primeiro que você precisa entender é o IRS.
O segundo imposto que eu considero mais importante aqui em Portugal, para você entender, é o IRC. Mesmo que você não tenha, IRC é o imposto da pessoa coletiva. Pessoa jurídica aqui em Portugal é chamada de pessoa coletiva. Então, o imposto da pessoa coletiva, mesmo que você não tenha a pretensão de abrir uma empresa, uma pessoa coletiva, você precisa ter noção, porque se algum dia fizer sentido para você, você vai entender que você tem essa opção. E muitos portugueses que não têm acesso aos benefícios fiscais, que eu vou falar já alguns deles. Então, alguns benefícios fiscais, os portugueses que estão aqui ou os estrangeiros que já têm residência fiscal aqui há mais de 5 anos não têm acesso, eles recorrem muitas vezes à abertura de empresa para conseguir fazer um planejamento fiscal. A gente vai trazer também um vídeo sobre o assunto. Se você quiser escutar mais sobre isso, bota aqui embaixo, porque a gente, entendendo o que vocês querem saber, a gente também vai fazendo mais vídeos relacionados ao tema que vocês mais pedem. E o IVA, o Imposto de Valor Acrescido. O Imposto de Valor Acrescido, muitas vezes, para quem não é europeu, tem uma certa dificuldade de entendimento, porque, por exemplo, esse é um imposto que no Brasil não é uma realidade da mesma maneira que é aqui. Óbvio, a gente está passando por uma reforma fiscal no Brasil e provavelmente essas questões vão mudar, mas hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não é uma realidade no Brasil, por isso a gente tem muita dificuldade de explicar todos os aspectos formais desse imposto. O IVA, por exemplo, o Imposto de Valor Agregado, ele pode, ou VAT em inglês, VAT, vocês podem encontrar isso também. A gente tem taxas de IVA que podem ir até 23%, pode ser 6%, se for, por exemplo, em outro local que não no continente de Portugal, nas ilhas, mudam também as taxas, 17%, tem várias taxas. Então, o IVA, no geral, é 23%, mas tem algumas outras exceções que a gente vai tratar no vídeo particular. Então, esses são os principais, não são os únicos, mas são os três principais impostos. Quando você quer mudar de país, você precisa ter atenção, certo? O outro ponto que eu trouxe para vocês é justamente falar do principal imposto. Então, Carol, tudo bem, são 3. Mas por onde eu começo nesses 3? No meu ponto de vista, e para mim é claro, o imposto que você deve começar é o imposto da pessoa singular, o IRS, o imposto da pessoa física. O imposto da pessoa física aqui em Portugal, ele pode ir de 14%, cobrar essa taxa de 14%, tem as taxas de isenção também, e até 48%, podendo chegar, em alguns casos especiais, a 53%. Sim, gente. 53, 48. Começando por 14. E aí, é mais um mito que eu sempre falo para vocês. Qual é mais um mito que eu sempre falo para vocês? O mito é, eu pago muito imposto só no Brasil. Não, gente, tem vários locais que você paga muito imposto. Na Europa, você paga muito imposto. Em Portugal, você paga muito imposto. No Brasil, por exemplo, o IRPF, que é imposto de renda, o IRS do Brasil. Às vezes eu esqueço a nomenclatura do Brasil, porque eu já estou há alguns anos muito fora. Mas é o imposto de renda da pessoa singular, ou pessoa física, como a gente chama no Brasil, ele vai, em média, a 27,5%. Então, se a gente comparar 27,5% a 48,53%, o que acontece é que aqui na Europa a gente tem um retorno, né, a título de serviço público, mas a gente precisa ter uma maior atenção à parte fiscal e por isso, provavelmente, esse é o meu diagnóstico de trabalhar esses anos todos nessa parte fiscal aqui, os europeus procuram muito mais o nosso escritório para fazer o planejamento fiscal quando eles decidem mudar para Portugal do que um brasileiro, por exemplo, que acha que o sistema fiscal, apesar deles terem na cabeça incutido que pagam muito e que é um sistema burocrático, quando aqui eles vêm para Portugal, eles ficam surpreendidos que as taxas podem ser ainda maiores, a burocracia pode ser ainda maior. Como o europeu já está acostumado e eles têm essa noção do benefício fiscal que Portugal traz, e por isso Portugal vem atraindo muitos estrangeiros, por causa desses benefícios fiscais que Portugal traz, além da qualidade de vida, o clima e outras coisas. Mas essa parte fiscal conta muito e, no geral, eles procuram a gente para fazer um procedimento detalhado da parte fiscal deles. Lembrando que para o IRS,
O primeiro ponto a você fazer desse caminho de planejamento fiscal é você colocar em categorias o seu rendimento. Não são todos os rendimentos aqui em Portugal que você pode ter benefícios a título de IRS. Então, você precisa categorizar, colocar quais são os rendimentos que eu tenho, quais são as categorias e ver como é que você dança essa música do planejamento, mas já a gente vai falar mais sobre isso, certo? Vamos, então, para a parte da introdução aos benefícios fiscais em Portugal a título de IRS, Imposto de Renda da Pessoa Física. Então, a título de Imposto de Renda da Pessoa Física, Portugal tem alguns benefícios fiscais muito interessantes que vêm atraindo muitos estrangeiros para colocar a sua residência, a residência da pessoa física em Portugal. Vamos a isso. O benefício fiscal principal que eu vou começar a introduzir hoje, mas a gente vai ver mais detalhes nos próximos vídeos, é o seguinte, é o famoso RNH, Regime dos Residentes Não Habituais. Então, residente não habitual. É um benefício fiscal a título de IRS, ainda da pessoa física. Gente, IRS, não é IRC, não é IVA, é IRS. E para alguns, ele abarca só alguns tipos de rendimento, não são todos os rendimentos que ele abarca. Mas quando abarca, e se a gente fizer um planejamento fiscal, a gente consegue colocar em qual caixinha ele vai funcionar e fazer o planejamento correto, ele pode trazer imensos benefícios fiscais. Por isso, se você tem o direito, corra atrás, não deixe para depois. Então, o segundo ponto que eu quero trazer de corra atrás, não deixe para depois, é exatamente isso. Muitos estrangeiros, e eu vou falar em especial dos brasileiros e residentes da América do Sul, na América como todo não, porque na América do Norte os canadianos, como eles chamam aqui, ou os norte-americanos ou estadunidenses, como é que eles chamam, eles têm uma boa consciência fiscal. Mas os demais americanos, digamos assim, eles não têm uma consciência fiscal tão aguçada e por isso eu faço questão de tentar trazer essa consciência fiscal. E aí o que eu quero que a gente preste atenção agora nesse exato momento? Se você vai mudar de país, tire da sua cabeça que você só vai precisar fazer um planejamento fiscal quando e se você for exercer uma atividade comercial ou trabalhar no país em que você está a se mudar. Então, qual é um dos principais erros que eu vejo para quem não faz o planejamento fiscal logo de início? Eles colocam no mindset, na cabeça deles, de que o planejamento fiscal e a preocupação com a parte fiscal só vai começar a partir do momento em que eles já estiverem no país, por exemplo, em Portugal, e começarem a exercer a atividade. Então eu vejo muitas pessoas que vêm para Portugal para estudo, ou que têm 18 anos, 20 anos, ainda estão naquela fase também. E estudo, gente, não é só para quem tem 18, 20 anos, não, viu? Eu vim, por exemplo, com 30 anos, quando eu vim, eu tenho tempo, gente, vou fazer 40. Então, eu vim para cá com 30 e naquela época eu vim como estudante, mas já tinha estudado o assunto e já fiz a aplicabilidade para o benefício fiscal do residente não habitual, que tem um prazo fatal. Ele tem um prazo fatal. O prazo para pedido do residente não habitual é até março do ano seguinte que você se torna residente fiscal. E eu vou explicar para vocês o que é residência fiscal e como é que se transconta, etc, etc, etc. Mas hoje é para alertar a vocês que se vocês forem fazer esse caminho, mesmo que você esteja, independente da sua idade, 18, 20, 30, 40 anos, se você estiver nesse processo de mudança, você tem esse prazo para fazer o pedido. Isso não significa que você vai aplicar esse benefício fiscal da RNH. Existem outros, viu, gente? Tem o regressar, que é específico para os portugueses, mas a gente vai também falar em outro procedimento. Vamos focar nesse e depois a gente fala dos outros. Que esse é o mais
pedido e é o que mais a gente vê e introduzido aí no mercado. Então, se você vai para um outro país, mesmo que você não vai exercer uma atividade naquele país, é necessário que você cumpra o prazo. Se você vai conseguir ter acesso ao benefício, ou seja, aplicar o benefício, você vai solicitar o benefício. Mas se você vai conseguir aplicar no seu IRS o benefício, aí vai depender, efetivamente, se você vai exercer ou não a atividade. Mas o pedido precisa ser feito dentro do prazo. E a comprovação só precisa ser feita posteriormente, no momento da declaração do IRS. E aí, esse é o principal erro das pessoas que estão nesse caminho de achar que só quando elas estiverem a acesso a alguma atividade econômica, seja ela qual for, ela precise necessariamente solicitar. E aí perde em prazo, como eu falei, o prazo é fatal, e a gente tem que ir para o plano B ou C, e às vezes o plano B e o C não funcionam. E para além disso, eu já vi nesses casos muitas pessoas colocarem a possibilidade de retorno ao país de origem, porque, como eu disse, se a gente vai buscar qualidade de vida, chega num país, não fez planejamento e vai ser engargalado pela parte fiscal por falta de planejamento, é um dos pontos muito relevantes da qualidade de vida que a gente busca. Por isso, a gente vai falar aqui mais sobre o assunto e lá no nosso site a gente tem outros textos sobre essa parte fiscal. A gente tem um curso também que fala sobre a parte fiscal, planejamento, procedimento de abertura de empresa em Portugal, impostos. A gente fala de temas relacionados a essa parte. No nosso Instagram também a gente fala também de nacionalidade, de mudança de país. Então, vamos fazer a internacionalização da pessoa física ou da pessoa jurídica de forma planejada e consciente. Porque se a gente busca qualidade de vida, a gente precisa se planejar para atingir o nosso objetivo. Eu sou Carolina Félix, advogada, espero ter ajudado vocês. Vou trazer mais vídeos sobre o assunto.